Muito bom. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as ações e estruturas. Quando nós, engenheiros de projeto e estruturas, concebemos uma estrutura, há uma preocupação, inerente ao processo com relação à segurança daquela estrutura. E para que o engenheiro de estruturas ele possa, conferir segurança àquilo que está sendo entregue, àquele projeto que está sendo entregue, ele tem que seguir os aspectos normativos com relação às ações que devem ser aplicadas naquela estrutura, tá? E aí na aula de hoje nós vamos eu vou apresentar para vocês alguns aspectos, tá? Essa aqui é a nossa primeira aula sobre ações. Então eu vou apresentar alguns aspectos iniciais e apresentar algumas normas para que vocês tenham capacidade de determinar algumas ações em casos típicos de estruturas, tá bom? Então, eu trouxe aqui a definição, tá? A definição do que é uma ação, tá? Uma ação é qualquer influência ou conjunto de influências capazes de produzir efeitos, tá bom? Efeitos aqui vocês podem ter vocês podem tomar efeito como sendo uma tensão, ou seja, um esforço interno em uma determinada seção transversal da estrutura, uma deformação, ou ainda o movimento de corpo rígido, tá? Movimento de corpo rígido nada mais é do que quando uma estrutura sofre um movimento sem apresentar deformações, ela apenas se desloca. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, por exemplo, uma viga biapoiada, tá? Uma viga biapoiada, e aplico lá um monte de forças sobre ela, aquela viga ela sofre uma deformação, tá bom? Ou seja, por causa da aplicação dessas ações, essa estrutura sofreu uma deformação. Na seção central da viga, a gente tem ali um momento fletor e uma força cortante X. E nesse ponto nós também temos um deslocamento vertical. Se porventura eu retirar esse apoio do segundo gênero, se eu retirar o apoio do segundo gênero dessa viga, se eu retirar o apoio do segundo gênero dessa viga, certo? Se eu retirar esse apoio aqui do segundo gênero e considerar ele como sendo apenas do primeiro gênero e aplico nessa estrutura uma força horizontal, ela vai apresentar um movimento de corpo rígido, tá? Sem se deformar, ela vai se deslocar horizontalmente, tá bom? Então esse aqui é o que a gente chama de movimento de corpo rígido, tá bom? É o efeito causado, é um efeito possível, causado pela aplicação das ações. Eu trouxe aqui alguns casos para que a gente possa discutir mais ainda, os efeitos em algumas estruturas provocados por algumas ações. Então, aqui nessa figura da esquerda, eu estou apresentando o terminal do aeroporto Galeão, a cobertura. Percebam que a cobertura aqui está em balanço. Trata-se de uma treliça espacial, como alguns gostam de chamar, tá? Treliça espacial, ou ainda treliça tridimensional, em que esses perfis que vocês estão vendo aqui são perfis tubulares, tá? Perfis tubulares com um determinado diâmetro, e nas extremidades desses perfis eles são estampados. Então nós temos aqui o perfil na sua extremidade, ele sofre ali um estampamento e aí ele fica achatado, e aí nesse ponto aqui é feito o parafusamento, tá? É feito o parafusamento.
Então, nós temos aqui uma estrutura 3D. Essa cobertura aqui do aeroporto do Galeão, ela tem diversas ações aplicadas sobre ela que podem né, ter sido consideradas no projeto. Eu estou aqui apenas tratando de forma genérica, tendo em vista que eu não tenho acesso aos dados do projeto estrutural em si. Mas vocês devem imaginar, junto comigo, que foram consideradas as ações do vento, tá? Ações do vento, sejam elas de cima para baixo ou ainda de baixo para cima. Foram consideradas também o peso da estrutura de aço, o peso da estrutura de aço, o peso das telhas, tá? O peso das telhas que estão aqui sobre a cobertura. Foram consideradas também uma eventual sobrecarga sobre essa cobertura para que seja feita a manutenção, ou seja, foi considerada ali uma carga acidental mínima para considerar o peso dos operários mais os equipamentos para a manutenção dessa cobertura e assim por diante. Todas essas ações, né, na nossa estrutura aí que eu indiquei, por fim, elas provocam aí esforços internos nas barras dessa treliça, sejam eles de tração ou sejam eles de compressão, tá bom? Sejam eles de tração ou compressão. Assim como também essas ações provocam deslocamentos, deformações nessa nossa estrutura de aço, tá? Pensando aqui na extremidade em balanço dessa nossa cobertura, a extremidade em balanço seria o ponto em que a gente teria os maiores deslocamentos verticais nesse nosso exemplo aqui, tá? E aí, porventura, dependendo das ações que são aplicadas nessa cobertura, essas deformações verticais, elas podem ser preocupantes, tá? Do ponto de vista da segurança estrutural e também do incômodo que uma estrutura, ao se deformar muito, ela apresenta. No segundo exemplo, que está aqui do lado direito, eu trago um mezanino composto de dois pavimentos, né? Com uma laje do tipo steel deck, né? Vocês me desculpem. Uma laje do tipo steel deck, tá bom? Steel deck, 2 E's. Steel deck. Então, o que que acontece? Essa laje steel deck, ela faz aí o papel do piso dessa nossa estrutura, e aí sobre ela nós vamos ter o peso da laje em si, tá? A gente pode consultar o catálogo do fabricante e ele vai fornecer quem é o peso por metro quadrado dessa laje. Nós vamos ter a carga por causa do revestimento final do piso. Nós vamos ter também o peso devido a possíveis divisórias que possam ser colocadas sobre essa laje, né? Paredes, divisórias, enfim. Nós vamos ter também as sobrecargas por causa do uso dessa laje, tá? Imaginando, por exemplo, que ela fosse uma laje para um ambiente de escritório. Então, nós teríamos aqui a carga devido ao uso dessa edificação. E assim por diante. Então, essas ações que estão aplicadas nessa laje são transferidas para as vigas e para os pilares e, finalmente, para as fundações. O que que acontece? Todas essas ações provocam efeitos internos nessa nossa estrutura, tá? Então, nós vamos apresentar nos próximos slides, primeiramente, a classificação das ações, e depois como nós podemos obter valores que podem ser aplicados seguindo as normas brasileiras. Então, as ações, elas podem ser classificadas em permanentes, variáveis e excepcionais. Essa classificação, né, segundo esses três tipos, faz referência
a variabilidade do valor daquela ação em função do tempo, tá? Em função do tempo. Então, por exemplo, imaginem que eu estou avaliando a variabilidade, né? A variabilidade do peso dessa laje, mais o revestimento que foi aplicado sobre ela, ao longo do tempo. Então, eu vou fazer aqui com a caneta vermelha o valor da ação do peso dessa laje mais o revestimento sobre ela ao longo do tempo. Então, a obra foi concluída nesse ponto aqui, né, no instante t0. E aí, ao longo do tempo, nós temos aqui alguns valores bem representativos que variam pouco ao longo do tempo. Variam pouquíssimo ao longo do tempo. Então, essa aqui é uma ação do tipo permanente. Eu vou representar essa ação do tipo permanente, e essa é uma simbologia que eu adoto muito ao longo do nosso componente curricular. Eu costumo chamar as ações permanentes pela letra minúscula G ou pela letra maiúscula G, tá? O que é que acontece? G minúsculo quando eu estiver me referindo a cargas distribuídas por metro quadrado, e o Gzão quando eu estiver me referindo a cargas concentradas, tá bom? As cargas concentradas. Vamos tratar agora das ações variáveis. Como o próprio nome diz, e vocês já devem imaginar, são as ações que possuem grande variabilidade ao longo do tempo de uso da edificação, tá? Ao longo do tempo de vida útil daquela edificação. Então, se eu imaginar aqui as ações que vão incidir sobre essa laje por causa do uso dela, ou seja, as ações provenientes imaginando que isso aqui seja uma edificação residencial, as ações provenientes do uso da edificação, por exemplo, o peso das pessoas, mais eletrodomésticos, né? Mais utensílios da casa de maneira geral. Então, essas ações possuem uma variabilidade ao longo do tempo. Sem me preocupar assim com os valores em si, né? Apenas de maneira genérica, eu vou representar aqui o valor das ações com uma canetinha azul, tá? Com a canetinha azul. Então, no instante t0, tá aqui a minha ação variável. Ela sofre grandes variações ao longo da vida útil da estrutura. Grandes variações. De repente, elas possuem alguns picos, né? E assim por diante. O que é que acontece? As ações variáveis, que eu costumo representar pela mesma analogia com o que eu fiz com as cargas permanentes, eu uso a letra Q minúsculo ou Q maiúsculo para representar as ações variáveis. Então, elas possuem uma grande variabilidade ao longo do tempo, tá? Uma grande variabilidade ao longo do tempo, mas possuem valores representativos, tá? Ou seja, elas possuem valores mínimos característicos que representam bem aquelas ações, assim como esporadicamente elas podem possuir algum pico, tá bom? As ações excepcionais, e aí aqui eu vou usar agora a canetinha preta, as ações excepcionais, ao longo de boa parte da vida útil da estrutura, elas possuem valores nulos, ou seja, elas nem são aplicadas, e aí de repente elas são aplicadas com seu valor máximo durante um tempo curto, e aí depois retornam para zero novamente. E aí, ao longo de boa parte da vida útil da estrutura, essas ações valem praticamente zero. E aí, quando elas acontecem, elas têm uma curta duração. Então, nós temos aqui a classificação das ações segundo a sua variação ao longo do tempo, tá bom? Segundo a sua variabilidade ao longo do tempo. Agora vamos para pensar do ponto de vista estatístico, tá? Pensar do ponto de vista estatístico. Como está aqui apresentado, eu tenho aqui o diagrama da variabilidade da ação permanente do peso próprio da nossa estrutura em função do tempo. Como eu disse, a variabilidade é pequena, né? A variabilidade é muito pequena. Então, se eu fizer um histograma dos valores da nossa ação
e aqui no eixo vertical a frequência com que eles acontecem, nós vamos ter aqui um valor médio e um pequeno desvio padrão, Se eu for agora analisar, por exemplo, a sobrecarga na nossa laje, por causa do uso e ocupação, eu vou ter aqui um valor médio e uma grande variabilidade daquela ação, e por isso ela é chamada de ação variável, tá bom? Variável. O vento, por exemplo, também é uma ação do tipo variável. A diferença aqui é que ele é tratado, a distribuição, né, o histograma dele é diferente. Então, ao longo da vida útil da estrutura, o vento possui valores pequenos, mas com grande frequência ele costuma assumir valores máximos ali, dependendo da região e da edificação em si. Então, esse é o histograma típico da ação do vento, né? Nós temos em grande parte do tempo o vento possui valores pequenos, mas à medida que eu aumento a força do vento, a probabilidade que isso aconteça, né, diminui. Então, nós utilizamos aqui valores característicos representativos que têm uma pequena probabilidade de serem ultrapassados. E aí, em função dessas diversas ações que nós temos na nossa estrutura, né? Em função das diversas ações que nós temos nas nossas estruturas, nós realizamos combinação de ações, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Combinação de ações, que nada mais é do que a gente considerar que essas ações elas estão atuando de forma simultânea, considerando a probabilidade, né? Uma probabilidade aí aceitável de que elas possam atuar com valores representativos ao longo da vida útil da edificação. Vamos para algumas normas, né? Eu já tinha apresentado para vocês no PGCC algumas normas que a gente vai utilizar, como por exemplo a NBR 6120 de 2019, tá? Que é a que trata das ações para o cálculo de estruturas e edificações, e a NBR 6123, que é a que trata das forças devido ao vento em edificações, ainda infelizmente de 1988, mas ela está passando por um processo de revisão, e aí quem sabe próximo ano a gente tem aí uma carinha feliz. Mas podemos ter também ainda outras normas mais específicas, dependendo do tipo de ação a ser considerada, tá bom? Então, por exemplo, quando se trata de ações devido ao incêndio, nós devemos, né, ter que utilizar normas específicas, como por exemplo a 14332 de 2000 e a 14323 de 2013. Tá? A 14332 é a que trata das exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos e edificações. E a de 2013, a 14323, que é a que trata do projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto em situação de incêndio. Então, quando a gente parte para ações com caráter específico, vão existir normas específicas para elas. Aqui no nosso componente curricular, a norma que a gente utiliza mais, com grande frequência, né, é a NBR 6120, tá? Que é a que trata de ações usuais em edificações, pensando aqui principalmente em ações permanentes por causa do peso de materiais de construção em si e alguns componentes industrializados. E a NBR 6123, que é a que trata das ações do vento, tá? Pensando aqui que as estruturas de aço sofrem muito por causa das ações do vento, mas ela vai ter uma aula específica, né? A gente vai ter uma aula específica para tratar somente das ações do vento, como vocês vão ver nos próximos vídeos. Vamos iniciar, né, apresentando alguns aspectos da NBR 6120. Então, lá na NBR 6120, está separado ao longo dela as ações permanentes e as ações variáveis.
Então, pensando aqui nas ações permanentes, nós podemos citar basicamente o peso dos materiais de construção, né? Sejam ele, por exemplo, paredes, revestimentos, enfim, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um trecho da tabela 1, e aí nesse instante eu peço que vocês consultem a NBR 6120, consultem a tabela 1 e vejam na sua completude, né? Vejam em sua totalidade essa tabela para que vocês possam perceber a abrangência que ela tem, Então, nós temos aqui alguns pesos específicos de alguns materiais de construção. Então, por exemplo, aqui na primeira parte, argamassas e concretos, pensando aqui em uma argamassa de gesso, por exemplo, os valores ficam entre 12 a 18 kN por metro cúbico. Esse valor que está entre parênteses é o valor que deve ser, é o valor recomendado pela NBR 6120 a ser utilizado nos cálculos. Argamassa de cal, cimento e areia, então está aqui, ó, 19 kN por metro cúbico. Se a gente vai, por exemplo, calcular o peso de um revestimento, seja para um piso ou seja para uma parede, em função da espessura do revestimento, a gente pode determinar quem é a carga por metro quadrado daquele revestimento. Então, por exemplo, se o meu revestimento possui uma espessura de 1 centímetro e ele foi feito com argamassa de cal, cimento e areia, então o peso do meu revestimento por metro quadrado daquele revestimento vai ser 19 kN por metro cúbico vezes 1 centímetro. 1 centímetro, né? Então, o nosso peso do revestimento vai ser 19 kN por metro cúbico vezes 0,01 metro, tá bom? Cancelando aqui 1 metro com 1 metro aqui, nós vamos ter que o peso do nosso revestimento vai ficar 0,19 kN por metro quadrado. 0,19 kN por metro quadrado. E aí, dessa forma, em função da espessura do acabamento de um piso ou de um revestimento de uma parede, a gente pode determinar quem é o peso por metro quadrado daquele revestimento. Outra tabela que a gente vai utilizar muito na NBR 6120 é a que trata do peso das alvenarias. Eu trouxe aqui somente um trecho dessa tabela, que é a que trata da alvenaria de vedação, né? No trecho superior dela, nós temos a alvenaria estrutural, que não é que não é importante aqui para o nosso componente curricular nesse nosso primeiro contato. Então, em se tratando de alvenaria de vedação, nós temos aqui 3 grupos. Temos aqui o bloco de concreto vazado, bloco cerâmico vazado e o bloco de concreto celular autoclavado. E aí, em função da espessura nominal do elemento que compõe a alvenaria, ou seja, o bloco de vedação, né? Nós temos aqui os diversos pesos por metro quadrado de parede, né? Por metro quadrado de parede. Então, por metro quadrado de parede. O que é que acontece? Dependendo da espessura do revestimento, e considerando que esse revestimento seja feito com argamassa de cimento, cal e areia, tá? Revestimento simples de cimento, cal e areia, com peso específico de 19 kN por metro cúbico, como a gente viu na tabela anterior. Então, dependendo da espessura desse revestimento, nós teremos pesos por metro quadrado dessa alvenaria também diferentes. Então, por exemplo, se eu estou tratando de uma alvenaria que foi construída com aquele bloco cerâmico de 8 furos, né? Bloco cerâmico vazado de 8 furos, com espessura de 9 centímetros, ou seja, uma parede de meia vez.
Se não foi feito nenhum revestimento nessa parede, o peso por metro quadrado dela é de 0,7 kN por metro quadrado. Se eu tiver um revestimento de 1 centímetro em cada face, o peso por metro quadrado é de 1,1 kN por metro quadrado. Se eu tiver revestimento de 2 centímetros nas duas faces, né? 2 centímetros de revestimento em cada uma das faces, então o peso por metro quadrado aumenta. Por sua vez, se eu estiver utilizando o bloco cerâmico de 8 furos deitado, ou seja, a parede de uma vez, e portanto com uma espessura nominal do elemento de 19 centímetros, então nós teríamos esses valores aqui em função da espessura do revestimento. Vocês me perdoem aqui que aconteceu um pequeno acidente. Então, esses aqui seriam os valores das espessuras, aliás, do peso, né? Do peso específico da parede por metro quadrado, aliás, do peso por metro quadrado de parede. Imaginando, por exemplo, que vocês estejam dimensionando uma viga em aço, e aí sobre ela vocês colocaram, dispuseram ali uma alvenaria com uma altura H. Se eu quero obter o peso por metro, né, o peso dessa alvenaria por metro dessa nossa viga, por metro da nossa viga, certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o peso por metro quadrado, ou seja, o meu gama em quilonewton por metro quadrado, e multiplicar pela altura da nossa alvenaria. Então, um pequeno exemplo aqui. Se, por exemplo, a nossa parede tem uma altura de, vamos supor aqui, 3 metros. Estou exagerando, né? E eu estou utilizando o bloco cerâmico vazado com espessura do elemento nominal de 9 centímetros. E eu vou executar revestimento nas duas faces com 2 centímetros. Então, o peso por metro quadrado é de 1,6. Então, o meu gama da alvenaria é de 1,6 kN por metro quadrado. Então, o peso da minha alvenaria ao longo de 1 metro, né, do comprimento dela, vai ser de 3 metros vezes 1,6 kN por metro quadrado, certo? 3 vezes 1,6. Se não me falha a memória, né? Aliás, se não me falha a calculadora mental, nós vamos ter aqui 4,8 kN por metro. Ou seja, ao longo de cada metro dessa nossa viga, nós teremos ali uma carga vertical de 4,8 kN, tá? Ou melhor dizendo, a carga da nossa alvenaria, a carga linear, né, da nossa alvenaria, seria de 4,8 kN por metro, tá bom? Apagar aqui algumas anotações bobas para a gente deixar a nossa planilha mais limpa, mais organizada. Nós podemos ter também, né, aqui eu estou apresentando a tabela 4 da NBR 6120, ainda em relação às cargas permanentes. Eu estou apresentando aqui agora o peso dos revestimentos para pisos e impermeabilizações. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma estimativa da carga oriunda do revestimento de piso de edifícios residenciais e comerciais, considerando um peso específico do material que vai compor aquele revestimento, como sendo 20 kN por metro cúbico, tá? Eu vou ter aproximadamente essa carga aqui, né, em kN por metro quadrado daquele revestimento, se eu considerar que a espessura é de 5 centímetros, tá bom? Se eu considerar que a espessura média é de 5 centímetros. Bom, obviamente que esses valores são simples de ser obtidos. Então, o peso do revestimento
vai ser a espessura vezes o gama daquele revestimento. Então, quem vai ser a carga devido ao revestimento? Se eu imaginar aqui um revestimento de 5 centímetros, como eu acabei de falar, 0,05 metros, com um peso específico de 20 kN por metro cúbico, 20 kN por metro cúbico, então o peso do nosso revestimento vai ser de 1 kN, né? 1 kN por metro quadrado. 1 kN por metro quadrado. Tá bom? E aí a gente obtém esses valores que estão listados aqui em função do revestimento do piso, e do material que foi utilizado, ou seja, da sua finalidade. Nós podemos ter também outro caso aqui com relação às ações permanentes, segundo a NBR 6120, é o peso de divisórias e caixilhos, tá? Os divisórias e caixilhos são muito utilizados em estruturas de aço devido ao seu grau de industrialização e rapidez de execução, né? E também por causa da sua leveza. E aí a NBR 6120 traz aí a tabela 3 com peso por metro quadrado, o peso por metro quadrado de divisórias. Então, considerando aqui drywall, em que a composição seja montantes metálicos, quadros, chapas com 12,5 mm de espessura e assim por diante, em que a espessura nominal do elemento esteja entre 7 e 30 centímetros, então o peso por metro quadrado de divisória, né, do drywall é de 0,5 kN por metro quadrado, tá? Pensando aqui nessa divisória, que é o caso, por exemplo, da biblioteca da UFESA, né, no campus Pau dos Ferros. Nós temos aqui divisórias em caixilhos, tá? Com quadros de alumínio, espessura do vidro de 4 milímetros, então nós teríamos aqui um peso por metro quadrado de 0,2, aproximadamente 20 kg por metro quadrado, né? 0,2 kN por metro quadrado. Com relação ainda agora nós vamos tratar das ações variáveis. As ações variáveis que nós vamos tratar aqui inicialmente são as ações provenientes do uso e ocupação da edificação. Ou seja, pense aqui nesse mezanino, né? Se ele está sendo utilizado, por exemplo, para um ambiente comercial, seja, por exemplo, um escritório, um mezanino para um escritório de um supermercado, certo? Então, em cada metro quadrado aqui dessa nossa edificação, nós vamos ter uma carga proveniente do uso daquela edificação em si. Então, nós podemos ter uma baixa concentração de pessoas ou uma elevada concentração de pessoas por metro quadrado em função do uso daquela edificação. Vale lembrar que não necessariamente a carga de uso e ocupação é oriunda somente de pessoas em si, né? Nós vamos ter aqui a mobília, vamos ter equipamentos de informática, enfim, né? Estantes com livros e assim por diante, documentos e tudo mais. Então, dependendo do tipo de ocupação, nós vamos ter ali uma baixa ou uma elevada concentração com relação ao seu uso. E aí a norma NBR 6120 traz em sua tabela 10 algumas categorias de utilização com as ações com seus valores característicos, né? Ações com seus valores característicos. Lembrando que, de acordo com aquele histograma que eu apresentei, as ações variáveis elas possuem, né, um histograma mais ou menos desse tipo, com um valor médio, né, e uma probabilidade de ser ultrapassada para mais, né, Então, vamos consultar aqui alguns valores conforme a NBR 6120. Então, vocês vão lá na tabela 10, da NBR 6120. Essa tabela 10 ela é enorme, né? Ela tem ali, ela se estende por várias páginas da norma, ainda bem, né? E aí nela vocês podem consultar os valores das cargas uniformemente distribuídas
por metro quadrado de superfície do pavimento, né? Por metro quadrado de superfície do pavimento. Então, a princípio, então, a gente está considerando que em 1 metro quadrado da superfície do nosso pavimento, nós vamos ter ali uma carga uniformemente distribuída em função do tipo de uso, daquela nossa edificação. Então, por exemplo, tratando de balcões, sacadas, varandas e terraços para ambientes residenciais, por exemplo, a carga por metro quadrado é de 2,5 kN por metro quadrado. Mas se eu estiver tratando de ambientes em que vai ter acesso ao público, como hotéis, hospitais, escolas e teatros, essa carga sobe para 4 kN por metro quadrado. Com relação a bancos, agências bancárias, né, e instituições financeiras, nós temos os diversos ambientes inseridos nesse tipo de edificação. Nós temos ali os escritórios, sanitários, salas de diretoria e assim por diante. E cada ambiente desse, nós temos uma carga por metro quadrado a ser considerada. Com relação a essas cargas variáveis, né, nos pisos de edificações, a NBR 1120 permite que a gente faça reduções nos seus valores quando nós temos edifícios de múltiplos pavimentos. Só que essas reduções são aplicadas apenas para o cálculo dos esforços nos pilares, né, e na fundação da edificação. O pavimento e as vigas, né, o pavimento em si e as vigas que fazem parte daquele pavimento não recebem uma redução das cargas variáveis em função disso que a gente vai explicar. Então, vamos ver como é que é feita essa redução. Então, a princípio, vocês devem imaginar o seguinte. Eu sei qual é o uso e ocupação da minha edificação, então em cada laje dessa eu vou colocar uma carga variável, né, de uso e ocupação com seu valor cheio, conforme a tabela 10 da NBR 6120. Acontece que a probabilidade que essas cargas em cada um desses pavimentos, né, chamar aqui de Q1, Q2, porque tem usos diferentes, né? Nós temos aqui o pavimento tipo e a cobertura, por exemplo. Então, tem usos diferentes. A probabilidade de que esses pavimentos possuem a sua carga acidental com seu valor cheio no mesmo instante é muito pequena, né? É muito pouco provável que isso aconteça. Então, do ponto de vista da segurança estrutural, o que pode ser feito é uma redução nas ações variáveis para o cálculo dos pilares e fundações. Então, a norma apresenta essa tabela 19, que trata do coeficiente multiplicador, que ela chama de αn, que é um fator que reduz as ações acidentais em função do número de pavimentos que existem sobre aquele pilar, né, ou aquela fundação que está sendo analisada, no número de pisos sobre aquele nível que você está analisando. Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês estão calculando os esforços nesse pilar aqui, ó, nesse pilar. Sobre ele pertence a esse pavimento, certo? Sobre ele nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pavimentos que possuem o mesmo uso, né? Que ele chamou aqui de uso 1, tá? Então, como ele possui 8 pavimentos com o mesmo uso, tá aqui, ó, 6 ou mais, o nosso fator multiplicador é 0,4. Então, as cargas acidentais que eu vou considerar nesse pavimento para o cálculo dos esforços nesse pilar vão ser de 40% daquela carga acidental. Vale lembrar que essa redução é apenas para as ações variáveis, tá? Apenas para as ações variáveis. Outro exemplo, vamos supor agora que eu vou calcular os esforços devido às ações variáveis nesse pilar aqui. Nesse pilar. Então, o que acontece? Sobre esse nível, nós temos, né, 1, 2, 3, 4 pisos, né, 4 pisos com o mesmo tipo de uso, né, que é o uso 1, certo? Então, o que acontece? Para
4 pisos, né? Para 4 pisos, o fator redutor é igual a 0,8. Então, para o cálculo dos esforços devido às ações variáveis nesse pilar aqui, eu poderia multiplicar os esforços, as ações das cargas acidentais naquele piso, por 80%. 80%, e aí teria uma redução que representaria melhor, né, a distribuição das ações variáveis ao longo dos diversos pisos do meu pavimento, né? Obviamente que a favor da segurança, vocês podem considerar que as cargas possuem seus valores cheios ao longo de todos os pavimentos, ou seja, 100% ao longo dos todos os pavimentos. Só que aí a gente ficaria com a estrutura superdimensionada. Outra tabela que eu trouxe aqui com relação às ações variáveis, que diz respeito agora ainda diz respeito, né, ao caso das divisórias. Quando as divisórias elas não são previstas, né, quando elas não são previstas no projeto arquitetônico, né, ou seja, a sua posição no projeto arquitetônico não foi definido, então o projetista de estruturas ele pode considerar uma carga equivalente ao peso daquelas divisórias na laje por meio dessa tabela 11. No caso aqui, nós podemos ainda omitir essa informação da carga devido às divisórias se a sobrecarga, né, de projeto, a carga de uso e ocupação, for maior do que 4 kN por metro quadrado, exceto quando as paredes tiverem peso, né, as divisórias tiverem peso maiores do que 3 kN por metro. 3 kN por metro. E por último, nós vamos tratar agora das ações variáveis em monovias. Então, lá na NBR 6120, no anexo A, vocês encontram algumas considerações para o cálculo, né, das ações em monovias ou pontes rolantes. Então, a ponte rolante e as monovias são muito utilizadas em galpões industriais para içamento, né, e transporte de produtos dentro do galpão, né, e transporte de equipamentos dentro do galpão também. Então, nós temos aqui a ponte rolante, sobre ela nós temos aqui um trole. O trole nada mais é do que o equipamento, e nesse caso aqui eu estou mostrando o equipamento manual, mas poderia ser também um equipamento elétrico, né? E aí ele faz o papel de rolar sobre a ponte rolante e içar as cargas, né? Então ele serve ali de apoio para um dispositivo de içamento. E aí esse trole, ele pode assumir, né? Ele pode assumir qualquer posição. Dentro do rolamento dessa ponte rolante. Por sua vez, a ponte rolante, ela pode caminhar ao longo de trilhos, tá? Que são os seus elementos de apoio, de maneira a atingir posições diversas, né? Posições diversas ao longo do galpão industrial, por exemplo. Então, nós temos aqui os trilhos, né? Por onde essa ponte rolante vai poder se movimentar. O trole, como eu disse para vocês, ele pode assumir qualquer posição. E aí ele vai estar içando ali uma mercadoria, um produto, enfim. E aí o que é que acontece? O dispositivo de içamento, né? Ele possui uma capacidade de carga bem definida, que é o que a gente chama de ação truncada. Então, por exemplo, se o dispositivo de içamento, lá no catálogo dele, diz que ele só pode içar no máximo 10 toneladas, então essa é uma ação truncada, é uma ação variável do tipo truncada, ela não pode exceder esse valor de forma alguma. E o trole, ao içar esse equipamento, ele tem ali uma movimentação, e aí essa carga do dispositivo de içamento mais o peso do trole vai ser aplicada, né, transversalmente ao eixo da ponte rolante, uma carga vertical, Qzão, né, variável, uma ação variável que vai ser aplicada transversalmente ao eixo dessa nossa ponte rolante. Se eu estou dimensionando essa ponte ao momento fletor,
A posição mais desfavorável, né? A posição mais desfavorável para o dimensionamento ao momento fletor seria quando esse trole tivesse posicionado no meio do vão, né? No meio do vão dessa nossa ponte rolante, certo? Mas, por exemplo, se eu estou dimensionando ela a força cortante, né? Se eu estou dimensionando ela a força cortante, a pior posição seria quando ela estivesse próxima ao apoio. Deixa eu desenhar ela aqui um pouquinho mais para a direita, tá? Então, quando ela estivesse aqui próxima ao apoio, né? Lembrando que o trole ele tem aqui uma dimensão e aí ele não pode assumir todas as posições em si. Ele teria aqui uma posição limite, e aí, portanto, a posição do trole para que a força cortante fosse máxima seria ou nessa posição do apoio esquerdo, ou essa posição aqui no lado direito, né? No lado direito. E aí a gente teria a força cortante máxima no nosso elemento, na nossa ponte rolante. A norma coloca ainda que, além dessa carga vertical, né, além dessa carga vertical que eu indiquei aqui, que é proveniente do dispositivo de içamento, né, proveniente do dispositivo de içamento e do peso do trole, ou seja, o conjunto aqui, nós temos que considerar também uma ação transversal e uma longitudinal em relação às linhas de rolamento da ponte rolante. Então, nós temos aqui uma força transversal que deve ser considerada, ou seja, uma força no sentido da ponte rolante e transversal aos trilhos, né? Transversal aos trilhos. Essa força horizontal que está sendo aplicada aqui é por causa do uso do equipamento, do uso do trole, né? Ele possui ali acelerações quando ele está sendo utilizado. Sejam acelerações positivas ou negativas, e aí, consequentemente, ele aplica forças horizontais transversais ao trilho ou viga de rolamento. E nós temos também forças longitudinais, que seriam aplicadas aqui transversalmente, tá? Transversalmente, saindo aqui do plano, né? Saindo do plano ou entrando no plano da nossa ponte rolante, tá? Como está indicado aqui, ó. Certo? Saindo ou entrando no plano. Também por causa do uso, né? Do uso do trole em si, por causa da sua frenagem, acelerações positivas ou negativas. Então era isso que eu tinha para tratar com vocês. Espero que vocês se aprofundem, leiam o material do professor Facuri, né, o livro. Salvo engano, é o capítulo 5 que trata de ações de segurança. Essa aqui é somente a primeira parte da nossa aula que trata sobre esse assunto. Nós teremos ainda mais pontos a serem discutidos. No mais, peço que todos se cuidem e fiquem com Deus. Abraço a todos.